Glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrir as vossas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 1, porém nós vamos estar estudando o verso 10 e 11. Romanos, capítulo 8, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem o pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Na última oportunidade que nós estivemos estudando essa carta de Paulo aos Romanos, nós gastamos um bom tempo nesse verso número 9, onde a palavra diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nós tratamos do perigo de se ter uma fé superficial. O perigo de você frequentar uma igreja, praticar uma vida religiosa, mas ainda não ter um encontro com Cristo. Se o Espírito de Deus não habita em você, você não pertence a Cristo. Você não está unido a Cristo. Você não tem o poder de Deus agindo em você. Você não passou pela conversão. Você não nasceu de novo. E como Cristo disse, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que passar por essa grande transformação. Então, ser cristão não é uma pequena transformação, é uma grande transformação. Não se trata somente de uma mera mudança na maneira de vestir, falar, alguns lugares que você passa a frequentar, não. Ser cristão é passar pela maior transformação que um ser humano pode passar. A Bíblia chama de nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Então, ser cristão é passar por uma grande transformação. Não é uma mera mudança superficial externa. Então, é muito perigoso. A gente, às vezes, está envolvido na igreja, está envolvido em atos religiosos, estamos envolvidos com grupos, mas não paramos para analisar nós mesmos, se de fato estamos na fé, se de fato estamos unidos a Cristo. Não podemos alimentar nem colocar nossa confiança numa fé superficial. Uma verdadeira fé, ela é carregada por uma mudança poderosa e profunda. Então, nós tratamos do perigo de uma fé superficial. Mas se alguém tem uma verdadeira fé, essa pessoa não tem uma mera transformação superficial. E o nosso texto aqui no verso 9 vai dizer, essas pessoas que passaram por essa transformação poderosa não estão mais na carne, mas no Espírito, diz o verso 9. E lá no verso 10 vai dizer, se porém Cristo está em vós,
Nós não somente estamos no Espírito, mas o Cristo está em nós. O Espírito de Deus está em nós, habitando em nós. Há uma verdadeira união, uma união poderosa entre o cristão e Cristo. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, lá no verso 27, vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Cada cristão, sem exceção, está unido a Cristo. Jesus Cristo, ele está unido a cada membro da sua igreja. Cada pessoa que nasceu de novo, morreu para o pecado e agora ela foi tirada dessa condição e unida a Cristo. Então, estar unido a Cristo, ter Cristo habitando em você, ter o Espírito habitando em você, não é coisa pequena. Não é possível você ser o mesmo, tendo o Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo não é um mero poder, mas é o próprio Deus habitando em você. Em Efésios capítulo 4, no verso 4, vai dizer: há somente um corpo, um Espírito, também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ser cristão é estar unido a Deus, é ter Deus agindo em você. Então, ser cristão não é coisa pequena, não é uma pequena transformação. Ser cristão é passar pela maior transformação que o homem pode passar. Como eu disse, a Bíblia chama essa transformação de nascer de novo. Não é algo superficial, é algo profundo, é algo poderoso. Deus não envia o seu Espírito para habitar num cristão à toa. O Espírito não vem até nós para nos causar alguns arrepios, nos deixar emocionados, nos fazer ficar pulando aí. Hoje em dia há uma grande banalização da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, de um cristão. E as pessoas, elas ficam atrás dessas coisas como se elas tivessem algum valor, como se fosse essa a obra do Espírito. A obra do Espírito em nós não é nos lançando contra o chão, sabe, nesse movimento estranho que eles chamam de movimento do Espírito. Mas a grande obra do Espírito é nos convencer do pecado, justiça e juízo. A grande obra do Espírito é nos conduzir a Cristo. A grande obra do Espírito, o Espírito foi enviado, o Espírito está aqui para poder nos santificar, nos preparar, aplicar em nós a obra de Cristo. E Jesus veio aqui para vencer as obras do diabo. Ele veio aqui para nos dar libertação do pecado. Ele morreu naquela cruz para nos tornar livres, para nos libertar, para nos tornar filhos de Deus. E não somente no papel, mas parecidos com Deus. Nós estamos sendo moldados, o Espírito Santo está aqui trabalhando em nós. Ele está nos moldando. A quê? A imagem de Cristo. E isso não é uma transformação meramente externa, mas é uma mudança interna. Por isso que a Bíblia fala de morrer, nascer de novo. Nós não estamos mais na carne, o texto diz, agora estamos no Espírito. Não somos mais governados por natureza carnal, entregue ao pecado, governada por Satanás, governada pelos pensamentos desse mundo. Não, nossa mente tinha que ser renovada. Pertencemos a outro dono. Fomos comprados. Estamos unidos a Cristo. Temos que aprender essa verdade gloriosa e viver segundo ela. Cristo está em nós, o Espírito está em nós, o nosso Deus não está longe, está aqui. Ele não está somente próximo, ele está em nós. O nosso corpo agora é um templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, a Bíblia diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que união poderosa, irmãos.
É uma união verdadeira, não são meras palavras. É uma verdade. Todo cristão tem um Espírito habitando dentro dele. E se o Espírito Santo está dentro de você, uma grande transformação ocorreu e continua acontecendo. É importante avaliarmos, olharmos para dentro de nós, para ver se de fato o Espírito Santo habita em nós. Não basta somente dizer que ele habita. Se ele habita, ele está causando uma grande transformação na sua vida. Uma transformação que envolve todo o teu ser. Envolve a tua maneira de pensar. Envolve as coisas que você gosta, as coisas que te dão prazer. Envolve todo o teu ser, todo o teu corpo. É um sacrifício agora. Santo e agradável a Deus. Se você é cristão, você está unido a Ele. Cristo está unido a você. Pense sobre as consequências de estar unido a Cristo. Pense o que é ter o teu ser unido a Cristo. Pense nisso. Pense o que significa isso. Onde está Cristo agora? Quem é Cristo? Cristo não está mais numa cruz, nem no sepulcro. Nós aprendemos isso, a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que ele ressuscitou. Ele não está naquele túmulo. O túmulo está vazio, há muito tempo está vazio. O túmulo de Cristo ficou muito pouco tempo contendo ele lá. Porque a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus. Onde ele está? A Bíblia também nos ensina isso. Deus deu a visão para o apóstolo João e ele viu. Cristo está sentado num trono de glória e todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. O nosso Cristo é poderoso. A Bíblia diz todo o poder. Não há nada impossível para ele. Estamos unidos a um Deus, a um Cristo poderoso. Rei, Senhor, Santo. Sabe, irmãos, existe uma infinitude de bênçãos por estarmos unidos a Cristo. Mas essa união não traz somente vantagens e bênçãos, ela traz responsabilidade. Ser cristão é estar numa verdadeira união com Cristo. É ter a vida de Cristo fluindo dentro de você. É ter o próprio Cristo habitando em você. É um grande mistério. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que a nossa união com Cristo, a união de Cristo com a igreja, é um mistério. É por isso que a analogia do corpo humano, ela é uma boa analogia. Cristo é o cabeça, está unido a todo o corpo. Um corpo está unido. O mesmo sangue que corre na cabeça, corre nos pés. A mesma vida que corre nas mãos, corre na cabeça. Nós estamos nessa verdadeira união com Cristo. É uma união poderosa. Isso é transformador. Isso é encorajador. O capítulo 8 de Romanos quer nos encorajar. O capítulo 8 de Romanos quer nos encher de coragem e vigor, nos ensinando uma realidade gloriosa. Nós não estamos mais na carne. Não estamos mais entregues a essa natureza que nos torna pessoas derrotadas pelo pecado. Não estamos mais sem armas, mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Nós estamos neste momento, sim, aqui num corpo que envelhece, que morre, e o nosso texto vai falar disso. Mas em espírito, somos poderosos porque estamos unidos a Cristo, assentados com Ele nos lugares celestiais. Isso não é pouca coisa. Nós, como cristãos, precisamos levantar a nossa cabeça e triunfar contra os nossos inimigos. Porque mais poderoso é aquele que está conosco. Toma as palavras do profeta. Precisamos abrir os nossos olhos. Se for pensar somente na nossa força humana, nós estamos perdidos. Mas aquele que está conosco
é onipotente. Não pode ser vencido. Deus não pode ser vencido. A Bíblia acaba com um amém. Ninguém pode mudar a Bíblia. No final venceremos. Triunfaremos. Não sabemos a luta que vem amanhã. Eu não sei te dizer qual a luta que vai vir sobre você amanhã, nem eu não sei a luta que vai vir sobre mim amanhã. Mas de uma coisa eu sei. Eu vou triunfar no final. Estou numa guerra e que o resultado final não pode ser mudado. A igreja sai triunfante. A igreja sai triunfante. Ela vence todos os seus inimigos. Porque o poder da igreja reside em Cristo, que está sentado no seu trono e governa absoluto. Nenhum inimigo à sua altura. A Bíblia é clara a dizer que contra os inimigos de Deus, Deus ri deles. São inimigos vencidos, todos eles. Inimigos que antes nós não poderíamos vencê-los. Nós éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás, éramos escravos dos demônios. Nós não tínhamos poder porque estávamos na carne. O texto diz, agora não estamos mais na carne. Agora estamos no Espírito. Agora estamos em Cristo. Temos poder para vencer. Não precisamos mais viver uma vida derrotada. E agora eu não estou com essa conversa de prosperidade. Porque um cristão é derrotado, não quando ele tem uma vida humilde, com poucos recursos, não. O cristão é derrotado quando ele vive uma vida de pecado. Quando ele vive uma vida de desobediência. Quando ele vive uma vida de rebeldia, ele aí é derrotado, é um miserável. Porque ele tem armas poderosas, mas mesmo assim se coloca em escravidão, servindo ao pecado. Porque servir ao pecado é uma condição medíocre, triste, em que o homem se encontra, em que a humanidade se encontra. Porque aquele que serve ao pecado está separado de Deus, e essa é a pior condição que pode existir. O pecado nos torna inimigos de Deus, e não há desgraça maior que essa. Mas Cristo morreu naquela cruz para nos tirar dessa condição. Não somos mais inimigos de Deus, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Não somos mais escravos do pecado, porque Ele venceu o pecado, se vestindo da nossa natureza. Ele condenou o pecado no seu corpo. Ele ressuscitou triunfante e é poderoso e enviou o Espírito para nos ajudar. Nós não somos mais escravos. O pecado não é um inimigo invencível. Nós vencemos. Nós temos poder para vencer. Temos poder para dizer não. Temos poder para viver uma vida santa. Temos poder. Jesus quer nos fazer vitoriosos. Quer nos fazer vencedores. Nós temos poder para triunfar. Caminhar de cabeça erguida. E ser vitorioso aqui é vencer o pecado, é viver uma vida santa, não tem nada a ver com recursos financeiros. Isso é pequeno perto do que Deus nos oferece. Somos filhos e filhas de Deus. Nós podemos viver nesse mundo como filhos de Deus. Viver de tal forma que aquelas palavras que estão escritas lá, sabe, quando você está falando dos heróis da fé, nós podemos ser homens e mulheres que o mundo não é digno que a gente pisasse aqui. Nós podemos viver essa qualidade de vida. Uma vida de obediência, uma vida de retidão, uma vida de santidade. É isso, para isso que nós somos chamados. Mas nós somos pessoas tolas, que mesmo sendo livres, entregamos nossos membros ao pecado, à injustiça. Isso nos torna fracos. Isso nos torna pessoas cabisbaixas, desanimadas, sem esperança, porque entristecemos o Espírito e não triunfamos. Nós somos chamados para triunfar. Porque somos chamados para sermos sacerdotes. É nos dada a maior honra que pode ser dada a um ser humano. Entrar no trono da graça, entrar diante do Senhor dos Exércitos. Nós temos o direito a entrar no trono da graça, nós temos o direito de falar com Deus, e a Bíblia diz que Ele nos ouve. E não só isso, ela diz que Ele nos atende. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. E não somente Ele diz isso, eu vou habitar dentro de vocês. Quem pode nos vencer, irmãos? Não deixe o espelho te enganar. As nossas armas são poderosas, mas não são carnais, não dá para você ver no espelho. São poderosas.
em Deus, nos lugares celestiais. A nossa união com Cristo nos torna poderosos para vencer potestades e principados, porque esses são os inimigos. O nosso inimigo não é carne nem sangue, mas potestades e principados. Nós somos chamados para ser vitoriosos, porque não estamos mais na carne, mas no Espírito. Na carne não podemos vencer esses inimigos. Talvez você está sendo derrotado porque você não está usando as armas que Deus te dá. O Evangelho de João, lá no capítulo 15, no verso 1 diz, Jesus está dizendo para mim e para você, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e será apanhado, lançado ao fogo, e vai se queimar. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizer o que eu mando. Já não sois servos, porque o servo nada sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, vos ameis uns aos outros. Olha, há uma união vital entre nós e Cristo. Isso nos torna poderosos. Olha o que ele diz. Enquanto estamos unidos a Ele, nós podemos pedir que nosso Pai atende. Pedir. E nós temos que entender qual o caráter da guerra que nós estamos enfrentando. Há uma grande luta aqui, irmãos. Sabe, quando a gente entende o caráter dessa luta, nossos pedidos diante de Deus se tornam sábios, segundo a vontade de Deus. O nosso maior problema é o pecado. A nossa maior luta é para sermos santos e glorificar o nome de Deus nessa terra. É isso que devemos pedir. Não temos que ser santo pela nossa própria força. Nós não conseguimos. Volte no capítulo 7, Romanos, e você vai ver, nós não podemos vencer. Mas por causa da obra de Cristo, nós podemos. Porque Cristo é videira, nós somos os ramos. Um ramo não pode produzir fruto, um galho não produz fruto se estiver cortado. Se ele estiver cortado, ele seca, ele morre. Fora de Cristo, todos secam, estão mortos. As pessoas que não estão unidas a Cristo, elas não têm vida. São como esses galhos. Se você está me ouvindo nessa manhã e você ainda não consegue enxergar essa união da sua vida com Cristo, tome cuidado. Você é como um galho sem vida. Secará e no final será recolhido e queimado. Só há esperança para a pessoa que está unida a Cristo. Não há como estar unido a Cristo e permanecer o mesmo. Estar unido a Cristo é passar pela maior transformação, passar por uma transformação poderosa.
se nós não estamos dando frutos, tem alguma coisa errada em nós. Talvez não sejamos convertidos. Talvez ouvimos um falso evangelho. Talvez nunca nós passamos pela conversão. Talvez sejamos somente pessoas religiosas. Talvez nós estamos numa falsa igreja, ouvindo um falso evangelho, acreditando numa falsa conversão, numa falsa fé. Por isso não há poder dentro de nós. Ou talvez você é um verdadeiro cristão, mas as tuas decisões, as tuas atitudes, a maneira que você tem vivido, entristeceu o Espírito, abafou o poder do Espírito. As decisões pecaminosas te colocaram numa situação que você está sendo derrotado. Seja qual for a situação. Seja porque você não passou por uma conversão verdadeira. Seja porque você vive numa vida pecaminosa. Esses dois grupos de pessoas precisam da mesma coisa. Arrependimento. Arrependimento. Fé em Cristo. E fé em Cristo. Arrependimento. É reconhecer. Não, peraí. O que eu estou vivendo aqui é uma falsa religião. Ou dizer, peraí. Eu errei, eu pequei. Eu afastei o Espírito com a minha petulância, com a minha desobediência. Arrependimento. É reconhecer que está errado. Reconhecer que está na direção errada. É reconhecer que está vivendo da maneira errada. E depois, fé em Cristo. Se volte para Cristo. Se apegue em Cristo. Confie em Cristo. Ele é uma videira cheio de poder para te dar. O Pai, o Filho e o Espírito estão trabalhando poderosamente para a nossa conversão. O nosso texto diz que há uma íntima relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, trabalhando em nós, trabalhando por nós. Nós cristãos, irmãos, eu vou repetir várias vezes isso, nos tornamos morada do Pai, do Filho e do Espírito. Nós vamos ver, repetindo várias vezes aqui em Romanos, nós vamos ver os termos Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito que habita em vocês. E aqui está se referindo ao mesmo Espírito Santo. E essa variedade de títulos aqui, ela está querendo indicar essa unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essa unidade, os três trabalhando em nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito trabalham em nossa salvação. Estão trabalhando para nos salvar. Por isso que o capítulo 8 de Romanos é para quê? Para nos dar confiança. Se o Pai, o Filho e o Espírito estão trabalhando a nosso favor, irmão, como nós podemos ser derrotados? Quem se levanta contra a igreja e vai sair como vitorioso? Quem pode vencer a igreja hoje? Me diz quem pode. Você pensa mesmo que o Estado pode vencer a igreja? Você pensa que pode? Qual inimigo pode vencer? Você acha que o comunismo pode vencer a igreja? Acorda. A igreja não pode ser vencida. Por que não pode? Porque o Pai, o Filho e o Espírito trabalham pela igreja. Deus está sentado no seu trono. E o comunismo que está assustando muitos cristãos aí, Deus está rindo do comunismo. Deus está rindo de todo o movimento contrário à igreja. Deus está rindo. Ele ri. Ele está rindo dos governantes que agora estão perseguindo a igreja, estão achando que vão fechar as portas da igreja, estão achando que vão calar a igreja. Sabe? Nós devemos orar, porque é um inimigo real. É um inimigo que pode nos causar muito sofrimento. Nós devemos orar, porque a nossa liberdade é preciosa, ela pode ser perdida? Sim, pode sim. Por isso nós devemos orar. São inimigos fortes para nós, são sim. Mas contra o nosso Deus, irmãos, Deus ri. Vai lá ver o Salmo 2. Deus ri dos inimigos da igreja. Ele ri. Quando o apóstolo João tem a visão de Apocalipse, e Apocalipse, irmãos, o livro de Apocalipse, ele nos encoraja. É para dar força para uma igreja perseguida. Porque nós vemos no livro de Apocalipse que ainda que a igreja estava passando por uma intensa perseguição, parecia que a luz da igreja ia se apagar. Porque um rei poderoso, o imperador poderoso se levantou contra a igreja. E parecia que não tinha mais chance para a igreja. Todos os apóstolos tinham morrido, só um apóstolo estava vivo e esse também estava preso. Mas sabe, Deus deu uma visão para o apóstolo João para mostrar para ele. Os homens que na terra se dizem poderosos, para Deus são nada, são pó. Num instante, Deus apaga eles. Num instante, Deus apaga a sua memória. Eles não são nada.
Nosso Deus é onipotente, irmãos, e nós nunca vamos compreender o que significa ser onipotente. Todo poder. Ele faz o que quer, na hora que quer. Ele converte quem ele quiser. Ele pega um apóstolo Paulo, que é um inimigo lá da igreja, que parecia que ia destruir a igreja. Deus converte ele. Deus converte quem quer, na hora que quer. Os homens são nada. São como o pó da balança. O que é o homem? Com toda a sua glória e seu poder que vislumbra os olhos de muitos, não é nada. É como a flor, uma hora está lá bonita, depois já está seca, já sumiu e ninguém lembra dela mais. O nosso Deus é poderoso. Saber que o Pai, o Filho e o Espírito trabalham por nós, irmãos, isso nos dá segurança e esperança. Quem pode nos vencer? Os inimigos que você está aí, perdendo o cabelo, achando que são inimigos invencíveis, Deus está no trono dele, dando risada desses inimigos aí. Nabucodonosor, um dos maiores reis que já existiu, um dos maiores impérios que já existiu, a Babilônia. Da noite para o dia, Deus pega aquele rei poderoso e transforma em um bicho, vai comer capim no meio do mato lá. O que é o homem e sua glória diante de um Deus tão poderoso? Não é nada. O Pai, o Filho e o Espírito trabalham na nossa salvação. Romanos 8 nos faz ter esperança. Isso nos dá confiança que nós venceremos os nossos inimigos. O pecado, o mundo, o diabo e a morte. Nós venceremos. E nós agora, neste momento, como cristãos, nós precisamos correr na mesma direção e que o Pai quer que a gente corra. Na mesma direção que o Filho e o Espírito quer que a gente corra. Ser cristão, irmãos, é passar pela maior transformação que existe. É estar do lado que vai vencer. É estar do lado que sai vitorioso. Sabe, é como aquela visão de Daniel. O último reino, ele vem para ficar. E nós estamos nesse reino. Jesus disse, o reino de Deus já está no meio de vós. Nós estamos num reino que não pode ser vencido. Eu estou aqui hoje anunciando o evangelho. Eu estou te convidando para entrar num reino, fazer parte de um reino e vir para o lado de um rei que não pode ser vencido, não será vencido. Impérios se levantaram e caíram e foram esquecidos. Estão nos livros de história. Mas tem um rei que ele veio nesse mundo há 2000 anos atrás, como uma criança, numa família humilde, numa cidade humilde, num povo humilde. Parecia ser um simples homem. Porque ele escondeu sua deidade, sua grandeza. Mas ele não era um simples homem, ele era um grande rei. O grande rei prometido, descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. A sua condição humilde e a sua morte terrível fizeram as pessoas pensar que ele era um homem comum. Mas ele não era um homem comum, ele era o rei prometido. O reino que Deus disse que viria e não poderia ser destruído. E ele ressuscitou, ascendeu os céus e é um rei poderoso. O reino de Deus já está em nosso meio. Eu estou aqui te convidando para entrar nesse reino. Porque esse reino não pode ser vencido. Se você não está nele, você está fora dele. Se você está fora dele, você é inimigo desse reino. Saiba de uma coisa, você será destruído. Foi dado uma vara de ferro e os inimigos serão quebrados como vasos de barro. O final que não pode ser mudado. Faça parte desse reino. Em Filipenses capítulo 2, verso 12, o texto diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus está trabalhando em nós. Vamos trabalhar, vamos desenvolver essa nossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos ponderar, julgar nós mesmos, se essa transformação ocorreu em nós, se o novo nascimento aconteceu em mim. Porque se o novo nascimento aconteceu em mim, está ocorrendo a santificação. Como diz o nosso verso 10, Romanos 8:10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ainda que essa grande transformação está acontecendo em nós, né? O fato de nós estarmos unidos a Cristo e o Espírito está atuando em nós, gerando vida em nós, isso não anula o fato que o nosso corpo físico, isso que o texto está dizendo, não sofra consequências do pecado. O nosso corpo físico, essa casa passageira que nós estamos, ela nos mostra
A força do pecado ainda, atuante em nosso corpo. Porque nós estamos envelhecendo. O corpo, na verdade, está morto, está morrendo por causa do pecado. Mesmo que sejamos verdadeiros cristãos, sofreremos envelhecimento, sofreremos morte física. Então é um corpo que está se corrompendo. Deus não criou o homem para morrer. E se eu for falar sobre a morte aqui, teria que ser outra pregação. Mas o homem não foi criado para morrer. A causa do pecado é a morte. A causa da morte é o pecado. A morte entrou por causa do pecado. Em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A causa da morte é o pecado. E o pecado está aqui, agindo ao nosso redor. Ele está pintando um quadro ao nosso redor, só não enxerga quem não quer. Ainda que nós sejamos salvos, esse corpo está sofrendo as consequências do pecado. Por quê? Porque diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito e a vida eterna vem através de Jesus Cristo. Então, o texto diz, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, nós estamos sofrendo as consequências do pecado. Nós também vamos adoecer, nós vamos ficar doentes. Nós não cremos nesse besterol, desse falso evangelho que diz que cristão não fica doente. Não, nós ficamos doentes sim. Mas Deus nos dá graça e poder para glorificar o nome dele, mesmo na doença. Nós envelhecemos, nós morremos, como as pessoas ao nosso redor. Mas diferente delas no sentido que nós temos esperança. Porque por causa de Cristo nós vencemos a morte. Então o texto, verso 10 diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então aqui o apóstolo Paulo continua ainda traçando esse contraste entre o pecado, a ação do pecado, as consequências do pecado e as consequências do Espírito. O Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida. O pecado é morte. Vida fala de vitalidade, de ser animado, de ter toda a alma viva. Ter vida fala de plenitude de vida, pertencer a Deus. E por meio de Deus, por meio de Cristo, receber essa natureza divina. Vida fala de vida real, vida genuína, vida ativa, vida vigorosa, vida devota a Deus, vida abençoada. Em parte aqui nesse mundo. Nós vamos experimentar um pouco dessa vida, muito dessa vida. Mas, depois da morte, experimentaremos essa vida na ressurreição. O poder de Cristo nos livra do poder do pecado. De forma que nós podemos lutar contra o pecado. Ainda que ele age em nosso corpo, nós vamos envelhecer e morrer. Mas nós somos livres da escravidão. Ainda que, como cristãos, sofremos no corpo a consequência do pecado. Nós temos uma provisão de Deus, até mesmo para essa morte física. Porque a Bíblia diz que o Espírito de vida que está em nós vai anular a nossa morte, vai nos ressuscitar. Nós não vamos permanecer num sepulcro, nós vamos ressuscitar. Um cristão não tem por que temer a morte, porque a morte nos conduz ao nosso prêmio. Nós vamos nos levantar do lado de lá da morte. E não vamos nos levantar com esse corpo que envelhece. Vamos nos levantar com um corpo de glória, um corpo muito melhor que esse. A questão não olha para a morte como um fim, mas como início. Fim, sim, de uma era triste. O início de uma era gloriosa. A morte abre para nós a porta do reino. Da Jerusalém celestial. Jesus, isso é verdade a respeito de todo cristão. Porque Jesus, como diz João 11:25, ele é a ressurreição, é a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Nós venceremos a morte, porque Cristo venceu a morte. Isso é um tesouro, irmãos. Hebreus 2,14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O cristão não tem mais medo da morte, porque Jesus venceu a morte. O mundo tem medo da morte. O mundo teme a morte, vive com o pavor dela. Nós cristãos não. Olhamos para esse inimigo
e sabemos que nós seremos vitoriosos sobre ele. E essa graça vem até nós, não porque nós merecemos, o texto diz. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? A justiça de Cristo. Essa graça vem até nós por causa da justiça, por causa da obra redentora de Cristo a nosso favor naquela cruz. Porque Cristo morreu por nós, porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar, porque Cristo foi castigado em nosso lugar, porque Ele tomou aquela cruz e foi até o fim. Por causa disso, nós temos esperança. Nós estamos unidos a Ele porque Ele se vestiu da nossa natureza. Ele quis nos resgatar. Tudo que é verdade a respeito de Cristo é verdade a nosso respeito. Nós venceremos a morte porque Cristo venceu a morte. Nós somos filhos de Deus porque Cristo é filho de Deus. Nós somos amados porque Cristo é amado. Nós estamos assentados nos lugares celestiais agora porque Cristo está assentado nos lugares celestiais, como diz Efésios capítulo 2. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Ele vivificará o nosso corpo mortal. O próprio Deus é o agente da nossa salvação. Isso nos dá segurança. Isso nos dá certeza. Nosso corpo mortal será vivificado, irmãos. Deus nos trará a vida. Deus ressuscitará os nossos corpos. Não seremos mais pessoas mortais. Seremos vivificados. Vivificado, que palavra gloriosa. Sabe, traz a ideia no grego de trazer a vida. Dar à luz a nova vida, fazer viver, tornar vivo, dar vida pelo poder espiritual, despertar, revigorar, revestir com novos e maiores poderes. Receberemos um corpo de glória. Chegando ao fim, eu gostaria de fazer uma leitura de 1 Coríntios capítulo 15. Se você é cristão, nós estamos do lado que vai vencer, irmãos. Se alegre. O nosso rei é poderoso. A igreja prevalece no final. Ela vence no final. Ela vence, ela sempre vence. Porque o seu rei é invencível. Ele está à frente do seu povo, ele luta. É um rei poderoso, terrível na batalha. Não abandona os seus. O capitão da nossa salvação é poderoso. Foi coroado. Todo o poder lhe foi dado. Se ele nos ama, ele ofereceu a sua vida por nós. Não há amor maior que esse, não foi o que a gente deu? De dar a vida pelos seus amigos. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. A Bíblia diz. Ainda que sejamos tão falhos, ele não se envergonha. Se Cristo é por nós, quem será contra nós? 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. A gente está finalizando hoje. A gente vai continuar estudando o capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. A Bíblia diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também são os demais celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora, eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos,
mais transformados seremos todos, num momento, num abrir e piscar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Será assim, irmãos. No abrir e piscar de olhos, nós estamos na glória. No abrir e piscar de olhos, e todas as nossas fraquezas, todas as nossas lágrimas serão secadas, todo o nosso sofrimento acaba. No abrir e piscar de olhos. Olha o que a Bíblia diz. Os nossos sofrimentos não são para comparar com a glória que há de vir. No abrir e piscar de olhos, tudo muda. No abrir e piscar de olhos, estamos na glória. No abrir e piscar de olhos, todos os inimigos serão vencidos. No abrir e piscar de olhos. Estamos na Jerusalém celestial, onde não há sofrimento nem morte, onde nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Onde o próprio Deus será a luz daquele lugar. Nós vamos experimentar felicidade infinita, glória infinita, beleza infinita, alegria infinita. A qualquer momento. Pense na velocidade que é um abrir e piscar de olhos. A qualquer momento, irmãos, a trombeta pode soar. Certifique-se que você está do lado certo. Não deixe para amanhã, porque a trombeta pode soar ainda hoje. Arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor. Venha fazer parte desse reino com a gente. Venha para cá. Se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor e Salvador. Esteja do lado que vai vencer. Faça isso. Oremos. Deus poderoso, obrigado por este momento na tua presença. Que os meus irmãos possam ser encorajados, fortalecidos com essa palavra. Que os meus irmãos e irmãs possam ser convencidos pelo Espírito do pecado, justiça e juízo. Que eles possam voltar para Cristo em arrependimento e fé. Que eles não creiam numa falsa conversão, mas que o Espírito Santo os visite com poder. Para que eles passem pela verdadeira transformação, a poderosa transformação. Que o Evangelho gere em nós. Que o Espírito Santo aplique em nós. Que todos nós possamos passar por essa transformação. Deus, faz tua obra em nós. Nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Que o Espírito nos visite e faça a obra em nós completa. Que o Espírito nos enxerte na videira. Que ele nos coloque no corpo de Cristo. Nós queremos ser Deus, está nas tuas mãos, Deus. Queremos fazer parte do teu reino, porque teu reino é poderoso, teu rei é poderoso. Nós queremos ter o destino dos teus filhos. Aqui e agora, por toda a eternidade. Age em nós. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Irmãos, tenham um excelente dia. Vamos meditar em tudo o que foi falado aqui. Não vamos deixar para amanhã, porque não sabemos se a trombeta soará hoje ainda. Então aproveita a oportunidade. Hoje é o dia da tua salvação. Essa é a oportunidade que Deus te dá. Pode ser tua última. Então vamos aproveitar o aqui e agora. Fique em paz. Tenha um excelente dia.